Enfim, depois de muito tempo, a narrativa de que foi um golpe contra a presidente Dilma Rousseff ganha força. Hoje, o pessoal da esquerda, em especial os ligados ao PT, estão comemorando e comemorando muito. Afinal, uma decisão do TRF-1 confirma o golpe. Ou seja, Dilma Rousseff, ela, segundo o TRF-1, não cometeu pedalada fiscal nenhuma. Você duvida? Pois é. Vou te mostrar agora. Matéria do Conexão Política aqui para vocês. TRF-1 isenta Dilma Rousseff no caso das pedaladas fiscais. Por unanimidade, viu? Foi unânime. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve nesta segunda-feira a decisão de que arquivou uma ação de improbidade contra a ex-presidente Dilma Rousseff sobre o caso das pedaladas fiscais. Enfim, as acusações foram o que basearam o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Ou seja, Dilma e a turma do PT sempre disseram que foi golpe. Lula, depois que assumiu a presidência, falou várias vezes em golpe. Ah, foi golpe. Só que aí é complicado. Por quê? Porque o STF chancelou o tal do impeachment. E aí o Congresso também chancelou o tal do impeachment. E agora o TRF tem mais força do que o STF e mais força do que o Congresso quando o assunto é impeachment, e realmente fica mais forte o argumento de que foi golpe porque o TRF deu essa decisão? Olha só, é interessante a gente discutir isso aqui. Matéria também do Conexão Política. Os caciques do PT estão em clima de festa absoluta. A euforia é tão grande que a visita do presidente do Lula à África do Sul nem qualquer revés contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados estão ecoando nas redes sociais como essa decisão do TRF-1 para eles poderem dizer que foi golpe. E aí a gente precisa ver o que eles estão falando nas redes sociais. Nossa presidenta Dilma Rousseff foi inocentada do caso das pedaladas fiscais pelo TRF-1. É a justiça sendo feita com uma mulher honesta e honrada vítima da misoginia e da arbitrariedade, escreveu a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que era ministra da Dilma na época do impeachment. Olha só o que o perfil oficial do PT escreveu. Foi golpe. Dilma foi inocentada das pedaladas fiscais que levou ao impeachment de 2016. A presidente e seu governo estão livres de punições e justiça foi feita. E nós estávamos no lado certo da história. É o PT comemorando. E por fim, o líder do PT à época disse o seguinte: a decisão põe fim ao golpe que há 7 anos derrubou um governo eleito pelo povo por meio de uma manobra criminosa cercada de fatos forjados. Pois é. Então, segundo eles, foi golpe. Tá. Mas vamos lá. Foi golpe. O judiciário definiu. E o legislativo nessa participação? Porque os ministros do Lula votaram a favor do impeachment. Você já parou para pensar que balaio de gato que a política brasileira vira? Os ministros do Lula que votaram a favor do impeachment, a Simone Tebet, que hoje faz parte do governo PT, disse que o PT participou do maior escândalo de corrupção do mundo e que a Dilma Rousseff merecia ter sido caçada porque ela ia causar um caos no Brasil, como de fato causou. Enfim, e agora? A narrativa é de que é golpe mesmo? Dá uma olhada no que aconteceu também ontem. É uma matéria do Estado de Minas. Gilmar Mendes, Randolph Rodrigues, líder do PT no Senado, e Zanin se reuniram na casa de Carmen Lúcia, em Belo Horizonte. Ministros do STF, o senador da República, também estavam juntos do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é o Durval Ângelo. Só tem um detalhe. Esse Durval Ângelo, que é um dos conselheiros do Tribunal de Contas de Minas Gerais, era filiado ao PT. Aqui, ó. Durval Ângelo, que foi filiado ao PT. Enfim, então, a gente vê o seguinte. Hoje eles vêm engendrando realmente a narrativa
do que eles queriam. Ou seja, tudo que o PT queria de reescrever a história, o judiciário hoje está dando o braço para que a história seja reescrita. Só que no meio dessa história fica aqueles vácuos, né? Os buracos negros que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Foi golpe? Tudo bem, vamos aceitar a ideia de que é golpe. Eu topo, tá? Se você estiver comigo aqui assistindo, você para pensar comigo, analisa o que eu vou dizer até o final e diz se topa ou não. Eu topo emplacar a ideia de que foi golpe. Só que se foi golpe, Michel Temer é um presidente ilegítimo. O Michel Temer deveria até ir para cadeia se ele tentou dar um golpe, não é isso? Bolsonaro se tornou inelegível porque, segundo eles, queria dar um golpe. E Michel Temer, que conseguiu dar o golpe, ele é um presidente ilegítimo, não concorda comigo? E aí as decisões tomadas por Michel Temer também têm que ser ilegítimas. Você concorda comigo? Pois é, tem um certo ministro do Supremo Tribunal Federal, o único, que foi escolhido pelo STF, pelo Michel Temer para o STF, ele também passa a ser ilegítimo. Ou seja, as decisões do ministro Alexandre de Moraes têm que ser anuladas, todas as suas decisões têm que ser arquivadas e o Alexandre de Moraes também poderá ser considerado uma pessoa golpista. Afinal, todo mundo que está alinhado que seja próximo ao Bolsonaro é golpista igual ao Bolsonaro. Mas, e quem está com o Temer golpista? Também pode ser considerado? Então, o PT, ao reescrever a história, ele joga para debaixo do tapete dos livros e da boa literatura alguns vácuos que ficam. E aí eles fingem demência, fingem de loucos e dizem que não. Aí nesse caso, a nomeação dele que está a nosso favor, está tudo bem. Vocês entendem? Como que a história, o judiciário, o legislativo, o executivo se concatenam e escrevem dentro das linhas que lhes interessam? E olha só, aqui é onde eu quero pôr o ponto-chave para vocês. Olha essa matéria que é da Globo News, eu sempre vou citar a fonte para vocês. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, colocado por um governo golpista, segundo o PT, mandou arquivar uma investigação contra 5 empresários, mas prorrogou uma investigação, uma apuração, que envolvia 2, incluindo Luciano Hang. Você deve lembrar que há um tempo atrás falaram de um grupo de mega empresários conspiradores que estavam num grupo de WhatsApp e falavam do quanto o sistema é foda, meu irmão. O sistema é triste. E que eles falavam que o Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa, e aí abriu-se uma investigação e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, incluiu todos esses empresários num inquérito. O grande ponto que a gente discute aqui é: o próprio ministro Alexandre de Moraes entendeu que esse inquérito não tem justa causa. Dá uma olhada aqui. Matéria da Globo News, arquivado e prorrogado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar investigações sobre troca de mensagens de um grupo de empresários que ele considerou, pelo que ele considerou ausência de justa causa. Os envolvidos eram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e os diálogos se tratavam de um suposto golpe, caso então o candidato Lula ganhasse as eleições. Ou seja, se o Lula ganhasse as eleições, aí neste caso teria que se fazer alguma coisa, porque não poderia aceitar de volta um criminoso que estava condenado à época. Lembra disso? E aí eles estavam nesse inquérito. Entretanto, o inquérito acabou. E aí, 2 continuaram. No caso de Nigre, Moraes afirmou que ficou evidenciada a relação pessoal com a família Bolsonaro. Então, o fato do Nigre continuar com o processo contra ele é que ele tinha relação pessoal com a família Bolsonaro. Inclusive, reprodução de mensagens de conteúdo falso no grupo de empresários. Quanto a Luciano Hang, o ministro disse que ele se recusou a entregar as senhas de celulares apreendidos. Então, o fato de ter uma relação pessoal com o Bolsonaro fazia com que o Nigre, que era um desses empresários que estavam no grupo, continue sendo investigado. E a relação pessoal de um certo ministro indicado por um presidente, e esse presidente deu o golpe, segundo os petistas. Haja narrativa, né?
Quem é que vai cair nessa de golpe? Estava afundando o Brasil e a verdade é essa, vocês sabem muito bem, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.